O brilho dourado do sol da tarde se espalhava sobre as águas cristalinas da barra da lagoa, criando milhares de pequenos diamantes cintilantes na superfície do mar. O cheiro intenso de maresia misturava-se com o aroma de frituras vindas dos restaurantes à beira-mar, enquanto o som ritmado das ondas quebrando nas pedras do costão criava a trilha sonora perfeita daquela tarde de verão em Florianópolis. Era 14 de janeiro de 2017, e o calor úmido típico da ilha fazia com que turistas e locais buscassem refúgio nas águas mornas do Atlântico Sul. Rafael Nogueira, de 28 anos, ajustava o colete salva-vidas enquanto observava seu melhor amigo, Lucas Prado, de 30, conferir os níveis de combustível do jet ski alugado. Ambos eram engenheiros civis de Porto Alegre que haviam decidido estender as férias de fim de ano em Santa Catarina. Rafael, mais reservado, sempre planejava cada detalhe das viagens, enquanto Lucas, extrovertido e aventureiro, costumava convencê-lo a explorar lugares novos. "Cara, olha que água transparente", disse Lucas, apontando para o mar calmo. "Dá para ver o fundo perfeitamente. Que tal darmos uma volta até aquelas ilhotas ali na frente?" Rafael olhou na direção indicada pelo amigo. A cerca de 3 quilômetros da costa, pequenas formações rochosas emergiam da água como tartarugas gigantes adormecidas. O local era conhecido pelos mergulhadores, mas raramente visitado por turistas comuns, devido à distância da praia principal. "Não sei, Lucas. Olha aquelas nuvens no horizonte", respondeu Rafael, apontando para uma linha escura que se formava no céu, ainda distante. "O cara da locadora disse que poderia ter mudança de tempo hoje à tarde." Lucas riu, batendo no ombro do amigo. "Relaxa, mano. São só 15 minutos até lá. A gente dá uma olhada nas pedras, tira umas fotos e volta. Que pode acontecer?" Às 14h30, após uma última verificação dos equipamentos, os dois subiram no jet ski amarelo e preto, modelo Sea-Doo, de 155 cavalos. Rafael assumiu o controle, sendo o mais experiente com embarcações aquáticas. O ronco do motor de 2 tempos ecoou pela baía, enquanto eles se afastavam da marina da Barra da Lagoa, deixando para trás uma esteira branca de espuma. Dona Marina, proprietária do quiosque de açaí na praia, acenou para eles da areia. Mais tarde, ela se lembraria daquele momento como a última vez que viu os 2 rapazes. Eles pareciam tão felizes, diria ela aos policiais dias depois. O mais alto gritou algo como "Volta logo!" e riu. Parecia que não tinham um cuidado no mundo. O jet ski cortava as ondas suaves com facilidade, e Rafael aumentou a velocidade gradualmente. Lucas, sentado atrás, gravava vídeos com o celular dentro de uma capa estanque, registrando a paisagem espetacular. À esquerda, a costa recortada de Florianópolis, com suas praias selvagens e Mata Atlântica preservada. À direita, o mar aberto se estendia até o horizonte, onde algumas embarcações de pesca artesanal pontuavam a imensidão azul. Quando chegaram próximos às ilhotas, por volta das 15h10, Rafael reduziu a velocidade e eles começaram a contornar as formações rochosas. As pedras, cobertas por uma vegetação rasteira e manchas brancas de guano, abrigavam dezenas de atobás e fragatas que voavam em círculos lentos. A água ali era ainda mais transparente, revelando pequenos cardumes de peixes coloridos e ouriços do mar fixados nas rochas submersas. "Meu, que lugar incrível", disse Lucas, ainda filmando. "A gente devia ter vindo aqui antes. Olha só essa cor da água." Rafael sorriu, relaxando finalmente. O amigo tinha razão. Valeu a pena o passeio. Eles passaram cerca de 20 minutos explorando os arredores, tirando fotos e observando a vida marinha. Foi quando Lucas notou a mudança no céu. "Rafa, olha só aquilo ali", disse ele, apontando para o horizonte sul. As nuvens escuras que antes pareciam distantes, agora se aproximavam rapidamente, formando uma parede cinzenta que engolia o céu azul. O vento, que havia estado calmo durante toda a tarde, começou a soprar com mais intensidade, criando pequenas ondas onde antes havia apenas um mar espelhado. Rafael ligou o motor e verificou o relógio. 15h35. "Vamos embora, cara." Essa frente fria chegou mais rápido do que esperava, mas enquanto tentavam contornar a última ilhota para pegar a rota de volta, o vento aumentou subitamente de intensidade,
passando de uma brisa suave para rajadas de mais de 40 km/h. O mar, que minutos antes estava manso, começou a formar ondas de mais de 1 metro, fazendo o jet ski balançar violentamente. O último sinal de vida de Rafael e Lucas foi captado pela antena de celular de Florianópolis às 15h52. Uma mensagem de WhatsApp enviada por Rafael para a namorada em Porto Alegre dizia simplesmente: Mar ficou bravo, voltando. A mensagem foi entregue, mas nunca foi lida por ele. Às 18h30, quando o sol começava a se pôr atrás das montanhas da ilha, a empresa de locação de jet skis percebeu que o equipamento não havia retornado no horário combinado. Telefones começaram a tocar, famílias começaram a se preocupar, e o que havia começado como um passeio de fim de tarde se transformou no início de um dos mais intrigantes mistérios do litoral catarinense. A primeira ligação para o Corpo de Bombeiros foi feita às 19h15 por Carla Nogueira, irmã de Rafael, que havia recebido uma mensagem preocupada da namorada do irmão. Ele sempre responde às mensagens, disse ela ao sargento de plantão, com a voz tremulando. Sempre. E disse que o mar ficou bravo. Alguma coisa aconteceu. Em menos de 1 hora, a Capitania dos Portos de Santa Catarina foi acionada, e às 20h30, a primeira embarcação de resgate já cortava as águas escuras da Barra da Lagoa em direção às ilhotas. A bordo, 4 mergulhadores da Marinha e equipamentos de busca e salvamento aquático. O mar, que durante o dia havia se tornado revolto, agora estava relativamente calmo novamente, mas a escuridão da noite tornava qualquer busca visual impossível. A frente fria passou rápido, mas foi intensa, explicou o comandante da operação, capitão-tenente Roberto Silva, aos familiares que se aglomeraram na marina. Ventos de até 60 km/h e ondas de 2 metros. Para um jet ski, isso é muito perigoso, especialmente longe da costa. Durante 3 dias consecutivos, as buscas se intensificaram. Helicópteros da Polícia Civil sobrevoavam a região em padrões de varredura sistemática, enquanto embarcações da Marinha, Corpo de Bombeiros e voluntários civis percorriam cada quilômetro quadrado de mar entre Florianópolis e as ilhas próximas. Mergulhadores vasculhavam as águas ao redor das ilhotas, onde Rafael e Lucas foram vistos pela última vez, procurando destroços ou qualquer sinal dos 2 amigos. A comunidade de Florianópolis se mobilizou de forma impressionante. Pescadores locais que conheciam cada pedra e cada correnteza da região ofereceram suas embarcações e conhecimento. Surfistas e praticantes de esportes aquáticos formaram grupos de busca voluntários. Nas redes sociais, as hashtags Cadê os Rafael, Cadê o Lucas começaram a circular, compartilhando fotos dos 2 amigos e pedindo informações. Márcia Prado, mãe de Lucas, chegou de ônibus de Porto Alegre no 2º dia de buscas. Ela se instalou em uma pousada na Barra da Lagoa e passou a acompanhar pessoalmente cada operação de resgate. Meu filho é um excelente nadador, dizia ela aos jornalistas locais, segurando uma foto de Lucas sorrindo na praia. Desde pequeno ele sempre foi ligado ao mar. Se tem alguém que conseguiria sobreviver numa situação dessas, é ele. No 4º dia, os mergulhadores encontraram algo. A 800 metros da maior ilhota, a cerca de 12 metros de profundidade, estava o jet ski amarelo e preto. O casco apresentava arranhões nas laterais, sugerindo que havia colidido com as pedras durante a tempestade. Mas não havia sinais de Rafael nem de Lucas. O equipamento de flutuação estava funcionando perfeitamente, relatou o perito da Capitania dos Portos. O jet ski deveria ter boiado, mesmo após uma colisão. O fato de ter afundado sugere que pode ter havido uma brecha no casco, ou que alguém tentou se agarrar a ele e acabou o puxando para baixo. A descoberta trouxe mais perguntas do que respostas. Se o jet ski havia afundado ali, onde estavam os corpos? As correntes marítimas da região eram conhecidas, e modelos oceânicos indicavam que qualquer objeto flutuante deveria ter sido levado para o norte, em direção às praias de Canasvieiras e Jurerê. Mas 5 dias de buscas intensas ao longo de toda a costa norte da ilha não revelaram nada. No 10º dia, as buscas oficiais foram suspensas. O capitão Silva reuniu as famílias na sede da Capitania dos Portos e explicou, com pesar,
que todos os recursos disponíveis haviam sido esgotados. Vasculhamos mais de 500 quilômetros quadrados de oceano, disse ele. Infelizmente, as correntes podem ter levado eles para muito longe da costa. Márcia Prado não aceitou. Durante 3 meses, ela retornou a Florianópolis todos os fins de semana, percorrendo praias desertas e conversando com pescadores. Contratou um piloto de ultraleve para fazer voos de reconhecimento sobre ilhas mais distantes. Colocou cartazes em português e inglês em todos os pontos turísticos da região, oferecendo recompensa por informações. Uma mãe nunca desiste, dizia ela aos poucos amigos que ainda a acompanhavam nessas jornadas. Enquanto eu não vir os corpos, eles estão vivos em algum lugar. Carlos Nogueira, pai de Rafael, assumiu uma postura diferente. Ele contratou um investigador particular e começou a questionar a versão oficial dos fatos. Alguma coisa não fecha nessa história, murmurava ele durante as longas noites de insônia. 2 homens adultos, bons nadadores, simplesmente não desaparecem assim. Tem algo que a gente não sabe. O investigador, um ex-policial civil chamado Roberto Macedo, passou semanas entrevistando pessoas que estavam na Barra da Lagoa naquela tarde de janeiro. Coletou depoimentos de pescadores, turistas, funcionários da Marina. Mas todos contavam a mesma história. 2 rapazes alegres partiram para um passeio e nunca mais voltaram. Com o passar dos meses, a comoção inicial começou a arrefecer. Os cartazes desbotaram nas paredes dos restaurantes. As postagens nas redes sociais se tornaram esporádicas. Florianópolis recebeu novos turistas, teve novos verões, novos carnavais. A vida na ilha continuou, como sempre continua. Mas nas casas de 2 famílias em Porto Alegre, o tempo havia parado em 14 de janeiro de 2017. Márcia transformou o quarto de Lucas em uma espécie de santuário, mantendo tudo exatamente como ele havia deixado antes da viagem. Carla Nogueira desenvolveu uma fobia de água que a impedia até mesmo de tomar banho de piscina. Carlos começou a beber mais do que deveria e se afastou do trabalho. A pior parte não é nem a dor, dizia Márcia em uma entrevista para um programa local 2 anos após o desaparecimento. É a falta de respostas. É não saber se eles sofreram, se tiveram medo, se pensaram na gente nos últimos momentos. É essa sensação de história inacabada que corrói por dentro. E assim, Rafael Nogueira e Lucas Prado se juntaram à lista de pessoas que simplesmente desapareceram no mar brasileiro. Estatística triste que inclui centenas de casos por ano. Arquivos foram organizados. Processos foram encerrados. Seguradoras pagaram indenizações. Oficialmente, o caso estava resolvido. Acidente marítimo com vítimas fatais. Mas o mar, como todos os que vivem próximos a ele sabem, nem sempre entrega seus segredos facilmente. Na madrugada de 15 de março de 2023, 6 anos e 2 meses após o desaparecimento de Rafael e Lucas, o pescador Valdecir Oliveira navegava de volta ao porto de Rio Grande, depois de uma noite inteira de pesca. Eram 4h20 da manhã, e ele seguia a rota habitual quando notou algo estranho na escuridão. Uma luz vermelha piscando ritmicamente a cerca de 2 quilômetros da costa, numa área onde ele tinha certeza de que nunca havia existido qualquer tipo de sinalização marítima. 40 anos pescando nessas águas, diria ele mais tarde aos colegas do porto. Conheço cada pedra, cada baixio, cada correnteza dessa região. E nunca teve baliza naquele ponto. Valdecir aproximou sua traineira da luz misteriosa e descobriu que se tratava de uma baliza marítima padrão. Um tubo metálico de cerca de 3 metros de altura, pintado com listras vermelhas e brancas, com uma lanterna solar no topo que piscava a cada 3 segundos. A estrutura estava parcialmente enterrada na areia do fundo do mar, a apenas 4 metros de profundidade, mas firmemente fixada, como se tivesse estado ali por anos. O mais intrigante era que a baliza funcionava perfeitamente. A lanterna solar havia carregado durante o dia anterior e agora emitia sua luz de advertência com a precisão de um equipamento náutico profissional. Mas consultas posteriores à Capitania dos Portos de Rio Grande confirmaram que não havia registro de instalação de qualquer sinalização marítima naquela coordenada. Inicialmente pensamos que poderia ser um equipamento perdido durante alguma obra portuária,
explicou o capitão de fragata Fernando Azevedo, responsável pela investigação inicial. Mas a análise técnica mostrou que a baliza estava corretamente ancorada no fundo, com uma base de concreto e tudo. Alguém a instalou ali intencionalmente. A notícia da baliza misteriosa chegou aos jornais locais uma semana depois, tratada inicialmente como uma curiosidade náutica. Mas foi quando as coordenadas exatas foram divulgadas que Roberto Macedo, o investigador particular que havia trabalhado no caso de Rafael e Lucas, fez uma descoberta que fez seu sangue gelar. A baliza estava localizada exatamente na linha de deriva das correntes marítimas que saem da região de Florianópolis em direção ao sul. Segundo os modelos oceanográficos que ele havia estudado anos antes, qualquer objeto que entrasse na água próximo às ilhotas, onde o jet ski foi encontrado, seguiria exatamente aquela rota até chegar ao litoral gaúcho. Não pode ser coincidência, murmurou Roberto, espalhando os mapas náuticos sobre a mesa de seu escritório em Porto Alegre. Ele ligou imediatamente para Carlos Nogueira. 2 dias depois, Carlos, Roberto e uma equipe de mergulhadores contratados por eles estavam em Rio Grande, observando a baliza misteriosa da deck de uma lancha fretada. A estrutura se destacava claramente na água cristalina da manhã, sua pintura vermelha e branca contrastando com a areia dourada do fundo marinho. Tem alguma coisa estranha aqui, disse Carlos, observando através de um visor de fundo de vidro. Essa base de concreto, olha o tamanho dela. É muito maior do que seria necessário para uma baliza desse porte. O mergulhador profissional contratado pela família, Marcos Silveira, começou a escavação cuidadosa ao redor da base da baliza. O trabalho era delicado. Eles não sabiam o que poderiam encontrar, e qualquer descoberta deveria ser preservada como evidência. Marcos usava um equipamento de sucção à água para remover a areia gradualmente, expondo pouco a pouco a estrutura enterrada. O que eles encontraram mudou tudo. A base da baliza não era apenas uma simples âncora de concreto, era uma laje retangular de aproximadamente 2 metros por 1 metro, muito mais elaborada do que seria necessário para fixar uma sinalização marítima. E no lado inferior da laje, protegido da corrosão pela espessa camada de concreto, estava soldado um cilindro metálico hermético de aço inoxidável. Isso não é equipamento náutico padrão, disse Marcos através do rádio subaquático, com a respiração ofegante. Tem alguma coisa dentro desse cilindro? Parece que foi colocado aí de propósito para ser preservado. Com muito cuidado, eles ergueram toda a estrutura usando guindastes da lancha. O cilindro metálico, de aproximadamente 40 centímetros de comprimento por 15 de diâmetro, estava lacrado com tampas roscadas em ambas as extremidades e apresentava sinais claros de ter sido fabricado para resistir à água do mar por longos períodos. Carlos segurou o cilindro com as mãos tremendo. Era pesado. Claramente havia algo substancial em seu interior. Na lateral, gravado com letras pequenas mas legíveis, estava um código alfanumérico. RNLP 2017-0114. Roberto Macedo olhou para a gravação e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. RN, Rafael Nogueira, LP, Lucas Prado, 2017, 0114, 14 de janeiro. Eles retornaram imediatamente ao porto e procuraram um local reservado para abrir o cilindro. Com ferramentas apropriadas, Roberto desenroscou cuidadosamente uma das tampas. O interior estava perfeitamente seco, protegido por vedações de borracha industrial. Dentro do cilindro havia 3 itens cuidadosamente embalados em plástico transparente: um smartphone em uma capa estanque, um caderno espiral de capa dura e um pequeno pendrive USB envolto em várias camadas de filme plástico. Carlos reconheceu o smartphone imediatamente. Era o modelo e a cor exatos do celular de Rafael. O caderno apresentava páginas manuscritas com a caligrafia inconfundível de Lucas, incluindo esboços de mapas e anotações sobre horários e coordenadas geográficas. Mas foi o conteúdo do pendrive que revelaria a verdade mais chocante e inesperada sobre o que realmente aconteceu naquela tarde de janeiro de 2017, alterando para sempre a compreensão das famílias sobre o destino de Rafael e Lucas. Carlos Nogueira inseriu o pendrive em seu notebook com as mãos tremendo. Roberto Macedo e os outros membros da equipe
se aglomeraram ao redor da tela pequena, o silêncio pesado sendo quebrado apenas pelo som das ondas batendo no casco da lancha ancorada no porto de Rio Grande. O pendrive continha dezenas de arquivos de vídeo, fotos e documentos de texto, todos datados entre janeiro de 2017 e maio do mesmo ano. O primeiro vídeo foi gravado no próprio jet ski e mostrava Rafael e Lucas sorrindo para a câmera com as ilhotas ao fundo, imagens que todos já haviam visto antes. Mas conforme os arquivos progrediam cronologicamente, a história real começou a emergir, muito diferente do que todos haviam imaginado. O vídeo seguinte, gravado poucas horas depois, mostrava uma cena que ninguém esperava. Rafael e Lucas, molhados e claramente abalados, mas vivos, sentados em uma pequena embarcação de pesca. A qualidade da imagem não era boa, gravada claramente em condições adversas, mas era inconfundivelmente eles. Se alguém está vendo isso, dizia Rafael para a câmera, com a voz trêmula, é porque aconteceu alguma coisa conosco. Ao fundo era possível ouvir Lucas conversando em voz baixa com alguém que não aparecia no vídeo. Os arquivos seguintes revelaram a verdade. Rafael e Lucas haviam sido resgatados da água por uma embarcação de pesca, mas não uma embarcação qualquer. Era um barco que transportava drogas do Uruguai para a costa brasileira, e os dois amigos haviam se tornado testemunhas involuntárias de uma operação de tráfico internacional. Eles nos tiraram da água quando nosso jet ski virou, narrava Lucas em outro vídeo, gravado aparentemente dias depois. A princípio, pareceram ser nossos salvadores, mas quando percebemos o que estava acontecendo no barco, nossa situação mudou completamente. Os pescadores que os resgataram eram, na verdade, traficantes colombianos que operavam uma sofisticada rota de drogas pelo Atlântico Sul. Rafael e Lucas se tornaram testemunhas de carregamentos de cocaína, sendo transferidos para embarcações menores que levariam a droga até esconderijos na costa brasileira. Eles disseram que não podiam nos soltar, continuava Lucas no vídeo. Sabíamos demais, mas também não queriam nos machucar. Somos apenas dois turistas que estavam no lugar errado na hora errada. Os traficantes tomaram uma decisão inusitada. Mantiveram Rafael e Lucas cativos, mas em condições relativamente humanas, numa espécie de casa segura em uma ilha particular no litoral do Uruguai. Os vídeos mostravam os dois amigos em um casebre simples, mas com comida, roupas limpas e até mesmo acesso limitado à internet para que pudessem documentar sua situação. Eles nos disseram que quando a operação acabasse, quando mudassem a rota, nos soltariam, explicava Rafael em uma gravação feita à noite, com a luz fraca de uma vela. Mas isso pode demorar meses ou anos. Nossa família deve achar que morremos. Durante 4 meses, Rafael e Lucas viveram essa estranha situação de cativeiro. Os vídeos documentavam sua rotina, caminhadas pela praia deserta da ilha, tentativas de contato com embarcações que passavam ao longe, planos de fuga que nunca se concretizaram, mas também mostravam uma amizade sendo testada ao extremo e 2 homens jovens lidando com a possibilidade de nunca mais ver suas famílias. O caderno de Lucas continha mapas detalhados da rota dos traficantes, nomes de envolvidos, placas de veículos, descrições de esconderijos. Era um arquivo completo de informações sobre uma das maiores operações de tráfico internacional do Cone Sul, informações que valeriam milhões para as autoridades e que colocariam suas vidas em risco ainda maior se fossem descobertas. Estamos documentando tudo, dizia Rafael em uma das últimas gravações. Se algo acontecer conosco, pelo menos vai ficar o registro do que vimos aqui. O final da história estava nos últimos arquivos do pendrive, datados de maio de 2017. Os vídeos mostravam agitação na casa onde eles eram mantidos. Conversas em espanhol ao fundo indicavam que a operação havia sido descoberta pelas autoridades uruguaias e que todos os envolvidos precisavam evacuar a área imediatamente. Eles vão nos transferir, sussurrava Lucas para a câmera, filmando às escondidas. Disseram que é para um lugar mais seguro, mas a gente viu eles queimando documentos e destruindo evidências. Acho que chegou nossa hora. O último vídeo foi gravado na madrugada de 23 de maio de 2017. Rafael e Lucas estavam em uma embarcação no mar, claramente sendo transportados para outro local. Eles sabiam que aquele poderia ser seu fim. Se nossa família está vendo isso,
Queremos que saibam que lutamos até o final, dizia Rafael, com lágrimas nos olhos, e que os amamos muito. Mas foi Lucas quem teve a ideia que salvaria a verdade do esquecimento. Durante a viagem, ele conseguiu selar todos os arquivos no cilindro metálico que havia encontrado na embarcação, parte do equipamento náutico dos traficantes. Mais importante, ele programou uma coordenada GPS no sistema da baliza solar, que também estava a bordo. Se não conseguirmos sobreviver, murmurou Lucas para a câmera no último vídeo, pelo menos vamos contar nossa história de um jeito que alguém possa encontrar. Durante uma tempestade na madrugada seguinte, enquanto eram transportados para um destino desconhecido, Rafael e Lucas conseguiram lançar ao mar o cilindro lacrado junto com a baliza programada. A ideia era que as correntes levassem o equipamento até a costa brasileira, onde eventualmente seria encontrado. Levou 6 anos. Os últimos arquivos de texto no pendrive continham uma confissão detalhada de tudo o que haviam presenciado, nomes completos dos traficantes, coordenadas de rotas e esconderijos, e um pedido desesperado de que suas famílias fossem notificadas sobre seu destino. Não sabemos se vamos sobreviver às próximas horas, escrevia Rafael no último documento. Mas se alguém encontrar isso, por favor, contem para nossas famílias que não desistimos e que pensamos neles até o final. Carlos Nogueira fechou o notebook e ficou em silêncio por longos minutos, segurando o cilindro que havia preservado a última mensagem de seu filho. Ao lado dele, Roberto Macedo já estava ao telefone com a Polícia Federal, transmitindo as coordenadas e informações que poderiam desmantelar uma organização criminosa internacional. 3 semanas depois, uma operação conjunta entre as polícias do Brasil e Uruguai, baseada nas informações deixadas por Rafael e Lucas, resultou na prisão de 23 pessoas e na apreensão de mais de 2 toneladas de cocaína. Entre os presos estava Joaquim Morales, conhecido como El Capitán, líder da operação e a pessoa responsável por decidir o destino dos 2 amigos. Durante o interrogatório, Morales confessou que Rafael e Lucas foram executados em alto mar em 24 de maio de 2017 e seus corpos foram lançados ao oceano com pesos para que nunca fossem encontrados. A confissão trouxe o fechamento que as famílias precisavam, mas também a confirmação de que os 2 amigos haviam morrido tentando deixar uma mensagem para seus entes queridos. A baliza que Valdecir Oliveira encontrou naquela madrugada de março não era apenas um equipamento náutico perdido. Era um farol da verdade, programado por 2 homens corajosos que sabiam que iriam morrer, mas se recusaram a deixar suas famílias sem respostas. Eles nunca desistiram, disse Márcia Prado durante o funeral simbólico realizado 6 meses depois da descoberta. Mesmo sabendo que iam morrer, eles lutaram para que a gente soubesse a verdade. A baliza hoje faz parte do acervo do Museu Marítimo de Rio Grande, mas sua luz ainda brilha todas as noites, não mais como um sinal de perigo no mar, mas como um memorial permanente à coragem de 2 amigos que transformaram seus últimos dias de vida numa missão para proteger suas famílias da incerteza eterna. E nas águas do Atlântico Sul, onde Rafael Nogueira e Lucas Prado viveram seus últimos momentos, os pescadores locais dizem que às vezes, em noites muito claras, ainda é possível ver uma luz vermelha piscando no horizonte. Não uma baliza, mas a lembrança de que algumas verdades são mais fortes que a própria morte.